Boa noite, nós estamos estudando a Gemara de Kiddushin, Daf Memtet Amud Aleph, a Gemara, página 49, lado A. A Gemara está 7 linhas, de baixo para cima, a gente vai começar agora. Tanura Banat. Almenat Sheani Karyana. Então, a gente agora está falando que o homem chegou para a moça, ele deu o anel que ele tinha que dar, à frente de testemunhas que ele tinha que dar, que tinha que fazer. Só que ele condicionou: casa comigo, almenat, com a condição que eu sou Karyana. O que é Karyana? O que é Karyana? Rashi fala, vamos ver o Rashi. Karyana é uma pessoa que sabe ler na Torá. Mulher? Sabe ler. Ler. Tá? Então, ele falou, ele condicionou que ele sabe que ele é Coreia, ele lê. Exatamente. Fala Gumará, quanto ele precisa saber? Ele precisa saber agora ler a Torá toda, então? Ele condicionou, talvez ela queria saber se ele sabe estudar a Torá, se ele não... Intelectual, se ele... Sei, às vezes a moça... Então, ela não sei a história, a Gemara não entra na história, mas a Gemara vem ensinar pra gente que ele agora condicionou isso. Qual é a lei? Fala, Gemara, quanto ele precisa saber? Ele sabe ler na Torá, quanto ele precisa saber? A Torá é grande, então o Celso falou pelo menos a paraxá do Bar Mitzvah dele. Será que é isso que a Gemara vai falar? Não sei. A Gemara não falou isso, mas ela falou alguma coisa parecida. Ela falou pelo menos 3 psukim. Vamos ver o que a Gemara fala. Kevan shekara shlosha psukim bebet hakneset arei zo mekudeshet. Então, se ele falou que ele sabe ler na Torá, quanto ele precisa saber ler? 3 psukim. Já que ele já leu na Torá 3 psukim para a sinagoga, ele já é chamado um Karyana. Por que 3 psukim? Porque ele condicionou que ele era um Karyana. Quanto precisa ser? Então, já que a leitura da Torá na sinagoga, quanto é o mínimo de leitura que precisa ter? A gente sabe que em Bar Mitzvah divide bastante, não é? Para a pessoa subir mais, etc. Quanto precisa ter cada liá, pelo menos, cada vez que a pessoa sobe? Precisa ser 3 psukim, porque o mínimo para a leitura ser válida é 3 psukim. Então, fala que a pessoa que deu 3 psukim, sabe ler 3 psukim para o tzibur, para o público, ele já é chamado Karyana, tá bom? Então, o cara que decorou para o bar mitzvah dele, ele já pode ser chamado Karyana. Então, se ele casou com a moça, na hora de ele casar, ele falou Almenat Shani Karyana, com a condição que eu sou Karyana. Se ele ainda se lembra do que ele leu no bar mitzvah, então tá valendo. Tá? Então, vamos continuar a Gemara. Rabi Uda Omer Ad Sheikra Veitargem. Rabi Uda, ele fala, não é bem assim não. Ele tem que ler e traduzir. Ou seja, ele tem que saber profundo, saber o que ele está falando. Não é só ler que nem leu no Bar Mitzvah sem entender. Tem que saber profundo, explicar alguma parte da Torá. Mesmo que seja 3 psukim. Mas... Sim. Tá, então, a princípio, tem que entender o que ele falou, que ler e traduzir sobre qual quantidade. Tá? Pode ser que ele está falando sobre os 3 psukim, os 3 versículos, ou pode ser que ele quis falar mais, mas tudo bem. Fala Gumará, então a gente está vendo uma discussão aqui, quanto a pessoa precisa saber quando ele fala que ele é um Karyana, ele é um leitor. Ler e entender, ou só ler e 3 psukim, 3 versículos já basta? Fala Gumará, quando o Rav Uda falou ler e letargem e traduzir, pergunta Gumará, yetargem date? Ele vai traduzir da cabeça dele, quer dizer, vai inventar uma explicação, é isso? É isso que ele precisa saber quando ele fala que ele é um Karyana? Por exemplo, Davi quer fazer uma explicação do Rumash, é isso? Fala, não é bem assim não. Viatani era Beuda, o próprio Abeuda fala na Braita, a metalgem pasuk miketzorato, arei zebadai, a pessoa que ela traduz
o Passuca, literalmente, ele é um badai, ele é um mentiroso. Se você não sabe a explicação da Torá oral, você sabe, digamos, hebraico. Você começa a ler a Torá e traduzir do jeito que você está ao pé da letra, o Rabi Uda, ele fala, esse cara é um badai, é um mentiroso. Ele vai estar explicando coisas erradas. Então, fala, Gumara, como é que a gente falou que a pessoa precisa ler e traduzir, saber traduzir? É o nome de saber, né? Exatamente, isso é uma vez falado. Ambos. Vemos. O que ela ganha com isso? Nada. Então, Ele é mentindo, né? a gente tem que estar. Não tem nada a ver com ela. Quem falou que não? Pode ser que pode. Ó. Não é nada. O que ela tem com isso? Não, tudo bem. Primeira coisa, vamos separar as coisas. A Gumará, você está perguntando o que isso é importante para ela, qual a diferença isso faz, etc. Então vamos entender. A gente tem duas coisas. Primeiro, que dá pra gente falar um caso. E a gente tem que estar preparado que se acontecer esse caso, qual vai ser a lei, se ela está casada ou não. Segundo, que às vezes a Gumará quer saber, na teoria, até para outros assuntos a gente pode aprender coisas assim. Agora vamos falar o seguinte. Seu Calma, vamos inventar uma história então, para bater aqui com a história? Ela veio de famílias de Rosh Yeshivot, de rabinos, Tzadikim, e ela conheceu um jovem, um mocinho, que ele não passou em Yeshivá, então ele não sabia estudar, etc, etc, etc. E ela tinha que mostrar para o pai dela que o noivo dela sabe alguma coisa. O noivo pode ser que o pai dela condicionou. Você pelo menos tem que ser um cariano, uma pessoa que sabe ler um pouquinho na Torá. Para humilhar em frente a família. Uma família, por seus motivos, não vamos falar agora se são legítimos ou não, mas se quiseram, condicionaram. Você sabe que até hoje em dia, tem vezes que antes de se encontrar o pai com a moça, ele se encontra com o sogro conversa com ele um pouco de Torá, vê se ele sabe estudar Torá, sabe? Isso tem até hoje também, um pouquinho, é pouco. São exceções, mas tem até hoje também. Tá? Então, vamos continuar. Então, aconteceu uma coisa assim. Então, a moça, ele falou, ó, eu estou casando com você com a condição que eu sou um leitor da Torá. Fala, Gumará, quanto precisa ser para ser considerado um leitor da Torá? 3 versículos, que você vai tirar da obrigação o público. E pronto, tá? Ok. Vamos continuar. A Rabi Uda discutiu, falou, não é só ler, tem que entender também. Compreender. Tem que traduzir. A Gumará no começo entendeu o que ele estava falando, tem que traduzir. Aí ela fala, como assim traduzir? Cada um traduz da sua cabeça? Esse foi a pergunta da Gumará. Está escrito que quem traduz da cabeça a Torá, ele é mentiroso, ele está traduzindo errado. Então, vamos falar, Gumará, qual é a explicação? Não, pode ser. Aí, sobre essa explicar como tem discussão aqui, quanto é a quantidade, será que ele está falando sobre os 3 psukim, os 3 versículos, ou um pouco mais disso? Tudo bem. Continua a Gumará e fala assim, Ve'amossi falava megadev. Não só, pessoa que traduziu ao pé da letra mentiroso, pessoa que acrescentou explicações, ele está xingando, é como se estivesse xingando Hashem. Porque ele viaja, faz coisas começa a falar coisas contra a Torá. Então a Gumará está falando, é muito perigoso a pessoa que da cabeça dela, sem ter, não está se baseando em nada, etc., que começar a querer traduzir literalmente a Torá e disso tirar explicações. Mecharev Megadev, ele está tipo xingando. Ela está 4 linhas de baixo para cima, Mai Metargem, o que é esse traduzir? Tirgum de Dan, a tradução que a gente conhece. Qual é? A que tem no Humash, Unkelus. Grande tradutor para o aramaico, Unkelus, então a fala, ele tem que saber, essa pessoa tem que saber essa tradução um pouco. Se ele sabe a tradução um pouco do Unkelus, ele vai ser chamado um Karyana. Por que tem que entender que naquela época essa era a língua, aramaico era a língua que estava falando. Então saber a tradução do Unkelus quer dizer que você está sabendo tipo a tradução da língua que estava falando. Qual é a berrada que ele pode? Então, fala Gumará, né, tem que saber então pelo menos a tradução do Unkelus, que ele era Unkelus zagueira, Unkelus que ele se converteu para o judaísmo, que é uma
tradução do aramaico que foi muito recebida já na época do Talmud. Tem uma outra Gemara que fala que a gente já, na verdade, esse Targum do Onkelos, ele foi recebido no Sinai, e o povo tinha esquecido, e o Onkelos, ele lembrou, ele voltou essa tradução que tinha recebido no Sinai. Quer dizer, é uma tradução com inspiração divina, é uma tradução que é recebida bem. Então isso é a tradução que a pessoa ela tinha que saber um pouquinho para ser considerado um Kariana segundo Rabi Uda. Era a língua que... Hoje está bem. Hoje mesmo. Continua a Gemara, Ve'animini liamale Kariana. Isso ele falou que ele era um Kariana, um leitor. Avalamala Karaana, mas se ele falou que ele lê, uma coisa falou, sou um leitor. O leitor, a Gemara entende, lê um pouquinho já é chamado leitor. Mas eu sei ler, um cara, eu sou um cara o que lê a Torá. Então, aí sim, a Gemara fala, aí já complicou, ele vai ter que saber ler a Torá toda mesmo. Fala, Gemara, Adekare, Oraita, Neviai, Uktuvai. Aí ele só vai conseguir cumprir o que ele falou, que ele, cara, que ele é a pessoa que é o Coré, se ele saber ler toda a Torá mesmo. A Torá é Neviim e Uktuvim. Sabia explicar também? Bediuca, fala Mará, exatamente, como se deve. Aí fica a discussão. Fica a discussão se é só ler ou o Tirgum também, ou a tradução também. É, complicado. E se a pessoa, se o homem chegou para a moça e falou, casa comigo, almenat, Cheguei na hora certa. Shani Shoné. Eu sou um Shoné. O que é Shoné? De que linguagem vocês entendem que é Shoné? Shoné pode ser diferente, mas aqui não é... Ele casa comigo, condição que eu sou diferente, não é que ele casa com ele. Não, Shoné é uma outra... Vem de outra coisa. Qual outra palavra que ele conhece Shoné? Parecido? Não, de Mishnah. Shoné. Shoné também vai a linguagem de Mishnah. É de estudar. Então se ele chegou assim, eu sou um estudioso, tipo, eu sou um Shoné, ele usou essa linguagem de Shoné. Fala, Gemara, o que precisa ter para cumprir essa condição dele ser um Shoné? Hiske amar alahot. Hiske falou, ele precisa saber alahot, as leis. Rabi Yohanan amar Torá. Rabi Yohanan falou, não, ele precisa saber Torá. Se ele fala que ele é um Shoné, casa comigo, condição que eu sou Shoné, tem que saber Torá. Meitvei, pergunta Gemara, se lembra? Meitvei é uma linguagem de pergunta. Meitvei, ela vai perguntar sobre isso que o Rabi Yohanan falou. Rabi Yohanan disse que a pessoa que fala que casa comigo, condição que eu sou Shoné, essa linguagem de Shoné, que sabe estudar, tem que saber Torá. Não é bem assim. Fala Gemara, eis ou Mishnah. O que é Mishnah? Que a palavra Shoné vem de Mishnah. Rabi Meir Omer Alahot. Rabi Meir fala que são leis. Saber leis quer dizer que Mishnah, vem na linguagem de Mishnah. Isso bate com o Hiske, que falou que a primeira ideia que a gente falou que era Alahot. E o Rabi Uda Omer, a segunda ideia, que é o Rabi Uda, ele fala o seguinte, Midrash. Ele sabe falar Midrashim, todos os Midrashim. Isso a pessoa que sabe que sobre isso está escrito, quer dizer Mishnah. Então o Shoné, fala Gemara, parece que ele sabe ou Alahot ou Midrashim. Não está escrito Torá aqui. Por que a gente viu essa ideia que o Rabi Yohanan fala que tem a ver com Torá? Viramos a folha, estamos dando Mentet Mudbet. Então fala Gemara, Mai Torá, Midrash Torá. O que é Torá? É Midrashim da Torá. Então Gemara não consertou um pouquinho e bateu agora com a ideia do Rabi Yohanan. Quando ele falou que é o Shoné precisa saber Torá, precisa saber Midrash de Torá. As histórias dos Midrashim que está escrito sobre o que está escrito na Torá, as passagens que estão escritas na Torá. Agora a mesma ideia. Se ele falou eu estudo, precisa saber só isso, saber isso, que não é muito pouco, mas já tem que saber isso. Mas se ele falou que eu sou Tanaana, o que eu sou? Eu sou um Tana, uma pessoa que sabe estudar mesmo. Aí a Gemara fala, complicou para ele, porque agora ele vai ter que saber muito. Todos os tipos de Midrashim, a Gemara fala que ele vai precisar saber para ele ser chamado de Tana. Agora, passa a Gemara e ela vai seguir agora uma lógica parecida. A gente acabou de ver
que a pessoa fala, com a condição que eu sei ler. Ela fala, basta saber ler 3 psukim na Torá, já é considerado que ele sabe ler na Torá, não precisa mais que isso. E assim vai, a Gemara agora vai dar alguns exemplos parecidos. O homem chegou para a moça e falou, a gente está agora na terceira linha, de cima para baixo, da Teta Mudbet. O homem chegou para a moça e falou, Almenat Shani Talmid. Casa comigo, condição que eu sou um aluno. O que precisa ter para ele ser um aluno? É nome que Shimon Ben Azai, o que Shimon Ben Zomá. Não precisa ser o aluno que Shimon Ben Azai, ou o aluno como Shimon Ben Zomá. Ela, kol shesholim oto bekol makom davar echad bilimudó. E sim, que eles eram considerados grandes alunos, mas basta qualquer pessoa que pergunta para ele alguma coisa no estudo dele, vê o Mro, e ele responde, está estudando, o que você está estudando? Ah, eu estou estudando agora aqui do Shir, Daf Memtet. Aí vem uma pessoa e faz uma pergunta daqui dessa Gemara que você está estudando. Basta isso, você saber uma coisa pontual do que você está estudando, já é chamado que você é um talmid. Você é um aluno. Agora, uma pessoa que não estuda, não está estudando, ou não sabe responder o que está estudando, não é considerado aluno, não é considerado que ele está estudando. Davar echad belimudó veumro, e ele fala, ve'afilo b'maserta dekalá. Até mesmo se a gente está falando de uma Masechet Kalá. Tem um dos livros do Talmud, se chama Masechet Kalá. E ela é considerado essa Masechet é considerado fácil. Então, a Gemara fala, pode ser até a mais fácil, isso que ela quis dizer. Almenat Shani Chacham. Agora o homem chegou para a moça e falou, casa comigo com a condição que eu sou um Chacham. Quanto ele tinha que ter falado, escrito aqui o QI dele, né? Mas a Gemara vai dar outra resposta. O que precisa ter para ele ser considerado Chacham? Eu não lembro que Chachmei Yavne, a Gemara fala, não precisa ser que nem os sábios de Yavne, ou que Rabi Akiva V'Haverav, ou como o Rabi Akiva e seus amigos. Sim? Quem são os amigos do Rabi Akiva? A gente vai ler na Haggadah daqui a pouco em Pesach, e o Rabi Akiva estava sentado, estava estudando. Então, Rabi Akiva V'Haverav, ela kol shosholim oto davar chokhmah bechol makom beomro. Sim, quem é chamado Chacham? Toda pessoa que perguntam para ele alguma coisa de sabedoria em qualquer lugar, ele fala, beomra, ele é considerado Chacham. Tá, não é tão fácil também. Né? Davar chokhmah bechol makom beomra, uma coisa de sabedoria, em qualquer lugar ele sabe responder. Pois é. Então, como é que dá para entender isso aqui? Então, o seu Kalman está perguntando. Vem Urashi e fala e responde o que está falando. O seu Kalman perguntou assim: pô, tem gente que é Raham inteligente, mas tem certas matérias que ele não sabe. Então, chamado de Raham. Vem Urashi e fala assim: o que quer dizer Bekol Makom em todo lugar? Urashi ele muda um pouquinho, ele explica. Me'echad menat mekomot, em um dos lugares, na verdade. Então Urashi fala, a pessoa que é sábio em alguma matéria, ele já é chamado de Chacham, não precisa realmente saber tudo. Porque se for em tudo, ele ia ser o Rabi Akiva também, né? Que ele sabe de tudo. Então, vamos lá. Então já é considerado Chacham. Continua a Gemara, Amenat Nigbor. Com a condição, ele fala assim ele quer impressionar a noiva dele, e ele fala, casa comigo com a condição que eu sou um Gibor. E agora? Casa comigo, o que é Gibor? Gibor, o que é Gibor, sabe? Gibor. Herói, bravo, uma pessoa que tem bravura. Então ele fala assim, casa comigo com a condição que eu sou um Gibor, eu tenho bravura. O que ele precisa ter agora para ter bravura? Campeão do MMC. UFC. O que hoje em dia é considerado o cara que é bravo? Então fala de Mará. Que nem o Priquel Avot? Não. A Gemara agora está falando aqui. Mas aí. Imagina, o cara fala assim. Com a condição que eu sou Gibor, a moça pensa que ele é super forte e tal, Gibor. Aí ele, na verdade, ele tá a intenção dele foi do Priquel Avot, que ele cumpre as mitzvot e tal. Aí aparece alguém e sai correndo.
Tá, mas não, a Gemara ela leva a sério o Gibor, porque na verdade você não pode enganar a moça. Então, mas o que é considerado Gibor? Fala a Gemara. Nomrim que Avnei Bener, não precisa ser que nem o general de Shaul, Amélia, o rei Saul, Avner Bener, ou que Yoav Ben Sruya. Quem foi Yoav Ben Sruya? O general de David Amélia. Não precisa ser tudo isso também, que eles eram realmente grandes Giborim. Mas, todo aquele que os seus amigos têm medo dele pela bravura dele já é considerado um Gibor. Uma pessoa. Então, é cada um na sua comunidade, se os amigos dele têm medo dele, ele é o Gibor. Senão... Tem medo de mim, Isaac? Acho o cara baixinho, magrinho. Então, se o cara... O cara tem medo de alguma coisa, tá valendo. Não, realmente, se o cara é magrinho, baixinho, não sei o que lá, e franzino, que é o mais fraco de todo mundo lá, e chegar pra moça e falar, casa comigo quando sou pessoa embora, meu amigo, então não casou. Não fez a condição, não casou. Tá bom? Não, porque o cara só faz um folgadinho. Não, se ele for, tudo bem. Botar em cima dele, não tá valendo. Eu não quis generalizar. Tá bom? Então vamos lá. Mulher Maravilha. É um fracote, né? Agora ele chegou a Menat Shaniashir. Com a condição que eu sou rico. Ele chegou para a moça e fala, casa comigo, eu sou rico. Com essa condição, não estou te enganando. Quanto ele precisa ter no banco para ele ser considerado rico? Então, fala com Mará. Outra vez a resposta do que é uma timidez, mal. Não vai. Agora a gente está falando assim. É suficiente para aquele... Minha tia que É o suficiente para atender as necessidades da pessoa. Mas você não acha que você está enganando a moça falando isso? Fala, com a condição que eu sou rico. Aí chega lá na hora e fala, ó, necessidade da pessoa, não sei o que lá, não sei o que lá, enrolou. O rico que está satisfeito com ele. A gente tem que entender aqui que você pode explicar rico dessa forma, que está satisfeito do que tem. Mas no momento que você vai fazer um negócio, um acordo com a moça, e vai casar com ela tem que entender o que você está falando. Fica rico, respeita a grana. Isso, a intenção é uma coisa dela... que eu sempre perguntar para ela, o que para você... Aí ela, tudo bem, tá bom, você tem razão. Mas fala de Mará, o que dá para considerar, assim, de forma geral, que é uma pessoa rica? Enomrim que Rabi Elazar ben Harson. Não precisa ser que nem o Rabi Elazar ben Harson, que era uma pessoa conhecida, riquíssima. O que Rabi Elazar ben Azariah, como Rabi Elazar, filho de Azariah. Ela kol shebnei iro mechabdim oto mipnei oshro. E sim, cada pessoa, uma pessoa que na cidade dele dão kavod para ele, honram ele por causa da riqueza dele, ele já é considerado rico. Então pode ser que aqui na nossa cidade uma pessoa vão dar kavod para ele, vai ser considerado rico, mas se ele chegar num lugar, né, se chegar em algum lugar mais assim elitizado, ele vai ser mais um, não vai ser ninguém. Mas aqui, como ele é rico aqui, e ele chegou para a moça aqui e falou, com condição que eu sou rico, então ele assim é rico. Tá bom? Ele é assim considerado rico e ele está casado. Mas, então vou continuar. Fala Agmará. Agora uma pergunta, na verdade é uma Agmará difícil, é uma Agmará famosa, quer dizer. Um homem chegou para a moça e falou, casa comigo, almenat shani tzadik. Com a condição que eu sou um tzadik. E aí? E aí? Cara, não é nada disso. Aí a mulher gosta dele mesmo. Aí fala Agmará, quanto precisa ter para ser tzadik? Fala, Celso. Não, o que precisa ser? Saber o chás. A gente dá zaká. Mas ele falou, com a condição que eu sou tzadik. E aí? Você fez a mensurar. Condição de ser sadica, já. Difícil de mensurar. Mas fala Agmará. A Agmará fala uma coisa surpreendente. A Agmará fala, Afilu Rashagamur Mekudeshet. Mesmo que ele é um malvado completo, ela está casada. Por quê? Por que ela está casada? Fala que mais uma Agmará famosa, né? É famosa. Shema Hirer Bitchuvah Bedato. Talvez naquela hora ele pensou, fez chuvá naquele momento, e naquele momento que ele botou o anel, ele estava um tzadik, ele era um tzadik completo. Mas não é brincadeira isso. Não é brincadeira. Se você pega o Jacó, não é brincadeira. Se você pega naquele momento nos céus, ele fez chuvá naquele momento, mesmo que ele é um grande malvado antes, naquele momento é um tzadik.
A gente não entende isso, a gente acha que não. Não, agora, esse cara já fez tantas coisas, não é assim que vira tzadik. Igual Levaiá. Mas é assim. Levaiá, o cara Lá em todo cima vai ele saber. tá... Tem que ser daquele momento em diante. Levaiá, Não, naquele momento. Só naquele momento. Claro, porque ele falou assim, com a condição que eu sou um tzadik. Eu sou um tzadik. Ele falou que ele fez tudo de verdade. Quando tá vindo, fazia Então eu tzadik. Amanhã aconteceu uma coisa que desandou tudo de novo. Então, acabou. Amanhã ele não é tzadik. O cara que fala com a condição que eu sou tzadik, ele quis falar Então ele foi tzadik por um dia. que eu sou tzadik agora. Isso que eu quis dizer. Eu sou que eu seja tzadik agora. Não é que ele quis falar que ele vai viver tzadik a vida toda. Não foi isso que ele quis falar com essa frase. Enganou a menina legalmente. Desde o Tzadik mesmo. Dentro da lei. Ok? Fala Guimará, continua Guimará. Aliás, então vai se separar, tem minha Vamos carta. botar aí gravado que eu sou tzadik também. Mas nunca vi um Tzadik falar que ele é Tzadik. Com a condição que eu seja um tzadik, ele falou pra ela. Ninguém fala. Ela tava duvidando. Ela tava duvidando dele. Ele Não, falou mas assim, eu ó. falo com você, geralmente Eu o nunca vi um tzadik não tzadik fala falar que é que é tzadik. Tá bom, mas esse aí não era ainda. Ele virou, né? Depois que ele falou, ele virou. E o rico também Você é fala que tzadik, é Davi? Vamos? rico. O cara não fala que é rico. Já vi chegar um cara lá no Rio, mas ele é rico, ele nunca fala que é rico. Vamos lá. Mas às vezes pra esposa ele falou. A esposa, senão ela não ia querer casar com ele. Ah, ele é merecer. Almenat anir rachá. E agora? Se o cara chegou, casa comigo com a condição que eu seja um rachá, um malvado. Valeu? Tá casado ou não tá casado? Hã? Ela tá citando ele assim. Mas ele tem que ser malvado para funcionar o casamento. Porque ele condicionou que ele é malvado. Que ele era chá. Ele não mentiu. Mas ele pode ser malvado na hora. Exatamente. Isso que a Gemara falou. Afilo tzadik amor, mesmo que ele é um grande tzadik, Mekudesh, ela está casada por quê? Shema irer dvar avodat kohavim bedato. Talvez naquele momento ele pensou em idolatria. Ele pensou em fazer avodat zará. Então ela está casada. Ele falou, casa comigo com a condição que ele era chá. Depois ele vai virar um casar com cara disso. Por que a mulher... Então seu carro por que uma moça vai casar com um homem que falou que ele era chá? Porque a mulher gosta de homem cafajeste. Agora de apanhar. Então, o doutor Celso aqui está falando. Porque a mulher gosta de homem cafajeste. Não vou dizer Agora, nada. A mulher gosta de ser É, na hora do maltratada. anel. Então, na hora que eu tô botando anel aqui do Vocês Chico. são muito machistas. Vamos... Me pudesse, tu fala agora. Então, a Gemara fala pro lado do bem e pro lado do mal. Se o cara fala a condição que eu sou tzadik e não era, tá me pudesse, talvez ele pensou... Vai lá no mal da coisa, vai lá que a mulher tá pensando, a moça tá pensando que vai conseguir transformar um rapaz em tzadik. Que é um desafio, é um desafio. Ela quer um Porque desafio. a gente é da mesma Você fica linhagem. pensando em coisa ruim da mulher. E se ela for da mesma linhagem também? Eu chamo desafio porque no fundo ela gosta de homem café. Eu Tá? também gosto. Fala Gemara, a Gemara agora tá passando passou agora o assunto, tá ok? Ela passou esse tipo de assunto de falar com condição, mas já que ela já estava falando sobre isso, ela entrou em outro assunto que também é muito famoso. É uma Gemara muito famosa também. Vamos lá. Asara kabim chokhmah yardu laolam. 10 kabim. Kabim é uma medida, tá? Então ela dividiu, a Gemara está dividindo toda a sabedoria do mundo em 10 kabim. Uma medida. Então, vamos dizer, toda a sabedoria do mundo a gente pode simplificar em 10 kabim. Dos 10 kabim de sabedoria e adoram, Tishanat la Eretz Israel. 9 foi para Eretz Israel, Ve'echad kol olam kulo, e o 1 para todo mundo. Ou seja, 1/10 para o mundo todo e 9/10 para Eretz Israel, de sabedoria, de Chokhmah. Aqui tá falando do Shammai. O Goi falou Não, que é Israel. Primeiro, chama é outra coisa. Isso tem que falar. O Ari falou que Israel, praticamente. Tem que entender o que a Gemara quer dizer, mas tudo bem. Vamos continuar. Asara kabim yofi yardu laolam. 10 kabim de beleza desceu para o mundo. 9... Tu não quer saber onde está 9 cabelos de beleza? Pishanat la Yerushalayim. 9/10 foi para Yerushalayim. Ve'echad kol olam kulo. E 1 para o resto do mundo. Asara kabim ashirut yardu laolam. Espiritual, né? Tem que entender essa... Espiritual. Beleza? Tem? Formado você também. Eu não vi a explicação direito, eu vi que o Maral ele fala um pouco sobre isso. Se Deus quiser, a gente fica devendo aqui para a próxima aula, né, da explicação do Maral sobre essa Maral. Vamos lá. Profundo, né, cara? Asara kabim ashirut yardu laolam. 10 kabim de riquezas desceu para o mundo. Kabim é uma medida. Desceu 10 kabim de riqueza desceu para o mundo.
Tisha natlu Romaim, Kadmonim. 9 foi pegar os romanos Kadmonim antigos. Verhat Kololam Kulo, e todo o resto do mundo. Eu vi nos comentaristas. Não sei. Eu vi nos comentários que toda aquela riqueza de Yosef, que ele ficou de todo o Egito, que na fome, etc., foi parar os romanos antigos, eles pegaram essa riqueza, etc., talvez tenha a ver com isso também. Tá tudo lá no Vaticano. Não sei. Yod Kavim Aniot Erdu Laulam, 10 Kavim de pobreza desceu para o mundo. Tisha Natla Bavel, 9 décimos caiu na Babilônia. Ve'echad Kololam Kolo, e para o resto do mundo. Asara Kavim Gasut Erdu Laulam, 10 Kavim de Gas é uma pessoa mais baixa, grossa, etc. Então, Erdu Laulam desceram para o mundo. Tisha Natla Eilam, 9 décimos pegou Eilam, Verhat, um local que era no Oriente Médio, alguma coisa assim, eu vi no sudoeste, não sei se era de Bavel, de Egito, alguma coisa assim, era uma coisa por lá. Então. Verhat Kololam Kulo. Não, tipo, eu não me lembro o que eu li. Verhat, mas eu vi que tem uma localização de que é essa cidade Eilam. Eilam? Não é Eilam, não. Não é Eilam. Verhat Kololam Kulo. E um décimo todo o resto do mundo. Vegassut, Bavel, Lonachit. Mas essa arrogância não foi para Bavel, pergunta a Gemara. A Gemara, que é da Babilônia, ela fala, não, esse Gassut está por aqui também. Tem muito aqui, acho que foi para cá, não foi para Eilam. Beaktiv, então tem um passuco aqui, a gente podia ver a tradução, doutor Israel. A tradução do passuco, o passuco fica em Zechariah, rei. Acho que é isso aqui. Qual passuco? A gente vai vendo aqui. Então nesse passuco vai estar escrito que em Bavel tem muito disso, tem muita Gassut. É Zacarias. Qual é o passuco? Estão vendo aí? Perek Rei, qual passuco é? Ain Aleph? Não, Ain Aleph. Vai sair Nai Vere Zacarias, qual pele? Rei, passuco Rei, mas não estou entendendo aqui o que está escrito aqui o passuco. Vocês estão vendo aí? Qual passou? Tá pequeno, né? Um abraço. Hã? Zacarias. Vayesa Einai Vayere Vehine Shtei Nashim Yotzot Veruach Bekanfeim Velahen Aknafaim Kanofei HaChasidah Vatisaina et Haifa Ben Haaretz Ben HaGshamim Vaomar El HaMalach Hadover Bi. Tá achou? Zacarias sim. É pequeno a cabeça. Júlia Tzadik, já pode dizer esse Tzadik, já pode arrumar noivo. Acho que é o começo do prédio, sei lá. Vamos ver se é o começo. Levantei outra vez meus olhos e vi o rolo de pergaminho que flutuava no... Então eu faço o Carlos. Na China. Hã? Na China. Pode ser continuação. Ah, não sei. O rolo que flutuava no ar, ele me perguntou, o que vês? E lhe respondi, vejo um pergaminho que flutua no ar, tem 20 cúbitos de comprimento por 10 de largura. Então ele me disse, esta é a praga que será aplicada em toda a face da terra, porque quem roubar será afastado para um lado, para um outro flutua, e quem jurar em falso será afastado para o outro lado. Não é isso não, né? Agora, depois. Levanta teus olhos e vê o que está emergindo. Perguntei-lhe o que é. Ele respondeu, isto é uma eifá, uma medida que está emergindo. Esta é a punição que a Nicodade de Tadã levantou-se e havia uma mulher no meio da eifá. Ele explicou, esta é a perversidade. E ele lançou no meio da eifá e lançou a peça. Não tem a ver. E as mulheres... Coisa. Perguntei então os anjos, construíram uma casa na terra de Shinar, e quando ela ficar pronta, ela será posta, pois será seu lugar. Vocês entenderam uma coisa? Nesse passuco, que eu tenho que ver melhor, está falando sobre alguma coisa que tem Gassut em Bavel. Tá? Então fala Gemara,
por que você está falando que tem essa arrogância, essa coisa baixa, tem em Eilam, tem em Bavel? Então responde a Gemara. Esse Beret Shinar, Livnot Labait Beret Shinar, é o finalzinho. Esse é o finalzinho. Levantei meus olhos e vi agora duas mulheres O que seria da se aproximando com o vento sobre suas asas, porque tinham asas como as de uma cegonha, e estenderam a Efá entre a terra e o céu. Perguntei então ao anjo, para onde levam esta Efá? E ele me respondeu, para construir-lhe uma casa na terra destinada, e quando ela ficar pronta, ali será posta, pois será seu lugar. Quem são essas duas mulheres? Continua a Gemara. Amara Biohanan, na explicação. Quem são essas duas mulheres? Zor Hanufá Vegasutaruach. Essa é a Hanufá, é bajulação. E Gasutaruach é essa grossura, pessoa baixa, etc. Então, nesse exemplo do profeta Zechariah, essas duas mais características foram representadas, no exemplo eram duas mulheres. Então fala Gemara, a gente vê, e onde que elas vão estar? Vão estar em Shinar, que Shinar é Bavel, parece em da Gemara. Então fala Gemara, você está vendo? Onde foram parar essas mulheres? A Gassutaru, a grosseria e a bajulação foram parar em Bavel. Você viu que a representação delas foi para Bavel. Então responde a Gemara, Shadur Bavel, in le'achinachit, é verdade. Para Bavel elas vieram. Mas aí elas foram embora, a arrogância, essa Gassutarua, depois que ela chegou em Bavel, ela foi se indo embora até aquela outra cidade para ir lá. Então, quando o Zechariah estava nessa profecia, realmente estava em Bavel, mas depois ela foi para outro lugar. Dai kanami diktani livnot labai shmamina. Fala Gemara, a gente pode ser minucioso, não está escrito em Zechariah, está escrito livnot labai, construir para ela, no singular, quer dizer, eram duas mulheres, era a arrogância e era a bajulação. No final, construíram a casa para ela, quer dizer, casa mesmo em Bavel, quem ficou foi só a bajulação. A outra arrogância, essa grossura, ela foi embora. E para onde foi? Então falando, foi para esse lugar chamado Eilam. Shmamina, a gente vê isso daqui. Beini, é isso mesmo? Ve'amar mar, siman gasut aniut. Será que é isso mesmo? A gente sabe que o mar falou um sinal de gasut, essa grosseria, é a pobreza. Então onde tem pobreza, tem esse tipo de grosseria, de baixeza assim. Ve'aniut bebavel udeika. E a gente já falou que onde está a pobreza, 9/10 da pobreza foi para onde? Foi para Bavel. Então lá que tem que ter esse tipo de grosseria, etc. De grosseria. Iraque. Por isso que lá... Udeika, Maianiut, fala de Maranana bem assim. Quando a gente falou que a grosseria, essa baixeza tem onde tem pobreza, Maianiut, que tipo de pobreza a gente estava falando? Aniut de Torá, pobreza de Torá. Onde tem pobreza de Torá, aí que tem essa grosseria, etc. Irtiv, achot la lutana vishandai lá. Então, como está escrito no Shira Shirim, está escrito lá, a gente sabe que Shira Shirim, na verdade, é tudo um exemplo, não é literal. Então lá, uma das coisas que está escrito, a gente tinha uma irmã e ela não tinha seios. Amar Biohanan, o que é essa irmã que não tem seios? Amar Biohanan, Zo Eilam, Shezarta Lilmod, Velozarta Lelamed. É a cidade de Eilam, que ela teve o mérito de Lilmod, de ensinar, quer dizer, de aprender, mas não de ensinar. Quer dizer, que tinha sábios, chegaram a ter sábios na cidade de Eilam, mas não tiveram alunos para aprender. E o que aconteceu? Então a gente está vendo que quando tem pobreza de Torá, tem essa grosseria. Por isso que Eilam era o lugar que tinha muita baixeza, muita grosseria. Continua a Gemara. Asara kavim gvura yaldu l'olam. 10 kavim de bravura desceu para o mundo. Tisha natlu parsim. 9 foi, quem ganhou foram os persas. De bravura. Asara, certo? Está escrito eu vi nos comentários que
foram até comparados um pouco com o exército do rei Davi. Quer dizer que eles eram realmente bravos, tinham gente com bravura nos persas. Asará kabim kinim yardul haolam. 10 kabim de kinim. O que é kinim? Piolho. Desceu para o mundo. Tisha natlu Madai. 9 foi para Madai. Piolho. Madai. Asará kabim shafim yardul haolam. 10 kabim de bruxaria desceu para o mundo. Onde foi parar? Tisha natlu Mitzrayim. 9 da bruxaria, 9 décimos foi parar no Egito. Asará kabim de gaim yardul haolam. 9 kabim de nega. Nega é tipo de doença como lepra, etc. Desceu para o mundo. Tet natlu Hazirim. 9 décimos pegaram o Hazirim. O que é esse Hazirim? Né? A princípio mas não sei se é algum local. Então, não tem acha aqui. Tudo bem? Tá, pode ser que é porcos. Porcos têm essas doenças de... Não tem não. Então será que é um local chamado? Não sei. Deve ser. Ficou a dúvida. Tem que conferir. Yud kabim znut yardul haolam. 10 kabim de promiscuidade desceu para o mundo. Para onde foi parar? Pishana para Arábia. Então Arábia parece que são países. O que é Arábia? Países árabes. Asará. Agora será a pergunta. Isso tudo tudo na época. um padrão da época. Exatamente. Não é uma regra para sempre. regra. Não parece que é difícil falar, né, que uma regra para sempre. Até porque tudo se misturou, os povos se misturam também. Sim, vamos falar das peças. Na época, as peças eram as mais potentes. Era a maior potência. Hoje em dia não é. Hoje já não é. Hoje, Estados Unidos. Mas será que os guerreiros dos Estados Unidos são os mais... que tem mais bravura também? Você pode botar Israel, pô. Tem mais tecnologia, mas não é. Você pode botar Israel, porque são bravos. Os próprios árabes são meio pancadas por causa dessa Faz assim, tipo. Não, Tailândia. Não, tem que ver, realmente tem que entender o que está mais falando nos comentários, etc. Isso não é uma regra. Não sei se é alguma coisa espiritual que tem nesse local, mas tem que entender melhor. Exatamente. Continua a Gemara falando. Asará kabim azut yardul haolam. 10 kabim de azut. Azut é aquela pessoa que tem sem vergonha, tem tipo cara de pau, pode ser? Arrogante, pouco também, não sei. Tisha natla Mishan. 9 deles foi para Mishan, no local chamado Mishan. Asará kabim sicha yardul haolam. 10 kabim de conversa descendo para o mundo. Onde foi parar o 9 décimos? Pisha natlu nashi. 9 décimos mulheres que receberam e 1 décimo para os homens. Claro, as mulheres. Asará kabim shikrut yardul haolam. Mulheres têm 2 centros da fala. Pode ficar muito mais fácil por aqui, vai? 2 centros da fala, você descobriu. Homem só tem 1. Então é metade, né? Tisha asará kabim shikrut yardul haolam. 10 kabim de bebedeira desceu para o mundo. Tisha natlu kushim. São 9 receberam os kushim. O povo de Cush. Kushim é um povo chamado Cush. Não traduza. Vamos lá, continua. Asará kabim sheinad yardul haolam. 9 kabim de sono desceu para o mundo. Pô, os 9 caras em cima de mim. Tisha natlu avadim. 9 décimos receberam os escravos. Ve'ehad natlu kol olam kulo. E 1 décimo todo o resto do mundo. Realmente tem que entender o que o Gemara quer dizer. Realmente está falando um pouquinho mais superficial, falando rápido. Mas por isso que tem tantos comentários sobre a Gemara, para entender o que a Gemara fala aqui. Quer dizer, os sabicaros de Israel. Mais, deu no começo, tá? Então a gente chegou aqui no Memtet Amud-Bet, chegamos até a Mishnah. O que? O que é? É, O bom é que ele